para fazer um vaso de honra e de desonra, conforme Paulo escreveu em Romanos capítulo 9. Estamos agradecidos por ser este vaso de honra, para te honrar, para te temer, para te respeitar. Eu peço que o Senhor perdoe nossos pecados, limpa a nossa vida, qualquer mal em nossos olhos, em nosso coração, tira toda a imundícia e enche-nos mais do Espírito Santo. Precisamos mesmo do Senhor a cada instante. Por mais forte que é a leitura da mensagem que estamos fazendo com o povo, nós queremos a vivificação do Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que ungiu o pregador William Marion Branham, seja o mesmo Espírito que unge cada um de nós, para podermos ouvir e obedecer a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Gênesis capítulo 3, verso 14. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Do verso 14 ao 17, Gênesis capítulo 3. Vamos prosseguir em mais uma leitura que o povo vai conhecer. Tem muita gente que não conhece nada sobre o que vamos ler hoje também. É bom dar toda atenção. A gente fará uma leitura mais compassada para que vocês possam captar toda a mensagem casamento e divórcio pregada pelo profeta Elias, que Deus prometeu para esta era. Gênesis 3, verso 14. Se você quiser ler comigo. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Amém. Pode sentar. Bom, lemos até o 18, né? Verso 14 ao 18 do capítulo 3 de Gênesis. Bom, uma pregadora disse para o profeta: diz, vocês são como o velho Paulo. Olha para vocês verem a expressão. Vocês são como o velho Paulo, um detesta mulheres. E uma pregadora, hein? Porque ela não suportava ouvir a pregação que colocava ela no lugar dela. Esteja calada na igreja, não ministrar, assim como a Bíblia ordena, ficar até como ordena a lei. 1 Timóteo 2, verso 8 em diante, 1 Coríntios 14, 34. Agora, chamaram o irmão Branham também de um detesta mulheres. Ele não as detesta, ele dizia,
e sim a mulher má. Eles disseram que Elias era um que detestava mulheres. Ele não detestava as mulheres verdadeiras, senão somente não tolerava aquelas Jezabéis. E se é assim, então Deus deve ser do mesmo jeito, porque é a palavra que veio aos profetas, então deve ser Deus do mesmo jeito. Então veja, ele conhece a criação original desde o princípio. Ele disse, Cristo disse, desde o princípio. Eles eram profetas aos quais vinha a palavra, porque a palavra vem aos profetas. E ele a fez para o homem, e não o homem para ela. Deus fez a mulher para o homem, e não o homem para ela. Página 38, Casamento e Divórcio. Vocês sabiam disso? Que a mulher foi feita para o homem, e não o homem para a mulher? Quando sabem disso, a Bíblia ensina-o. Está bem. A ela foi dado um lugar no homem antes da queda. A ela foi dado um lugar no homem antes da queda, igual toda a criação. Porém, após a queda, agora, aqui levantamos o assunto. Porém, após a queda, ele foi seu governador. Ela deve manter-se quieta em todas as coisas. Talvez eu diria, eu não gostaria de ser mulher. Deus, quando nasci, ele diz, daí vai ser homem. E a senhora deve agradecer a Deus por ser mulher. O problema é de ser mulher e querer ficar no lugar do homem. Isso é o maior problema hoje. Então preste atenção, porque essa mensagem aqui ela é pesada. Eu não sou culpado se você até não aguentar e foi embora antes de eu terminar de ler. Eu não vou ficar nem preocupado, porque eu sei que a mensagem é pesada. Nós estamos acostumados com esta mensagem. Mas preste atenção. Após a queda, ele foi o governante dela. Agora, depois que o princípio original acabou-se, Jesus disse, não era assim desde o princípio. Entre aspas. Isto é quando o tempo começou a existir, quando Deus fez o primeiro na sua criação original. Fecha aspas. Todos que entendem, digam amém. Novamente. No princípio, Deus criou somente um macho e uma fêmea. Porém, quando a mulher foi feita diferente dos animais, de todos os outros animais, para decepção. Agora repare, não era assim no princípio. Ela foi feita. Se ela tivesse permanecido na condição original, ela nunca iria cair, ela continuaria sendo coigual. Se ela não tivesse caído. O problema dela não ser coigual com o homem na Bíblia é por causa da queda, e a queda foi através dela. E depois os homens ainda querem fazer delas pastoras e assim por diante. É pregador cego que não conhece a Bíblia. Também eles creem que o pecado entrou foi por comer maçã. Estão tão longe da verdade. Porém, ela causou a queda na interrupção que quebrou a inteira coesão de Deus e jogou lançando morte, tristeza e tudo mais sobre a terra. Ela foi feita assim. Agora notem,
Agora, após o princípio, após começar o tempo, entre aspas, antes daquilo lá estava a eternidade, fecha aspas. Daí acabou. Notem, depois que aquela queda sucedeu-se através de Eva, após a queda, havia necessidade de ser feita convenção. Agora, isto irá fazer você tropeçar. Porém, vou lhes dar a Escritura para provar que isto é a verdade. Agora notem, após a queda, Jesus disse: Deus, no princípio, fez um de cada tipo. Porém, agora, após a queda, agora iremos além disso. A convenção era coigual antes da queda. Era coigual. Porém, após a queda, há um outro pacto. Após a queda. Agora, ela não era mais governadora com ele, como ela era antes da quebra do pacto. Ela era governadora com o homem. Ele não a dominava. Mas depois que ela causou a queda, então ela perdeu esse lugar de ser uma governadora com ele. Cada um precisa ter um pacto separado. Vocês vão ver o pacto do produto, que é o homem, e o pacto do subproduto, que é a mulher. A Bíblia mostra esses pactos. Agora, vamos ver se isto é certo. Vamos tomar Gênesis 3 e descobrir se isto é certo agora, enquanto prosseguimos aqui, porque queremos ser positivos, que estas coisas que são ensinadas e faladas, que sejam exatamente verdadeiras, para que, talvez, justo aqui, temos um tempinho, porque não estamos muito longe do fim agora, para chegarmos à parte de encerramento do assunto, para mostrar o porquê e o que sobre divórcio e assim em diante. Agora, em Gênesis 3, é terceiro capítulo. Começaremos agora com capítulo 3, o verso 16. Vamos começar no verso 14. Então o Senhor, Deus, disse à serpente. Agora, ele vai amaldiçoá-la. Porquanto fizeste isto, falando com a serpente, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Esta te ferirá a cabeça, e a semente da mulher, ferindo a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar, a semente da serpente, ferindo o calcanhar de Cristo no Calvário. A promessa vinda através da mulher, o Messias para redimir. E a mulher disse, agora olhem, agora aí está o pacto com a serpente, pois eles estavam todos antes no princípio, ou antes do princípio. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Entre aspas. Não mais coigual, juntos jamais. Agora, ela virou-se e ela tornou-se a dominadora hoje. Está mostrando o tipo hoje. Ela virou-se, a mulher virou-se e tornou a dominadora. E Adão disse, porquanto, é uma sentença para cada um, você nota. Uma sentença para a serpente, uma sentença para a mulher, e agora vem a do Adão. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. E muitas vezes, o homem até é levado prematuramente, porque ele dá ouvido à mulher. E tem hora que ele é levado prematuramente,
quando ele é um crente e ele é um mau marido. E a mulher é a mesma coisa. Vocês guardem isso, porque tem muita coisa que a pessoa sai do mundo mais rápido e não sabe por quê. Existe algo nisso daí. O profeta diz assim: se você não te consagras a Deus, Deus te leva mais cedo para casa. Então aqui vem: não comerás dela. Você, o Adão, desse ouvido à tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra, entre aspas. Não amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra. Se vocês notam, ele diz à serpente: maldita. Ele amaldiçoou. Ele olhou para a mulher e deu uma sentença para a mulher: você vai ter filhos com dor. E o seu desejo será para o seu marido. Quando ela procura um outro homem, ela é uma adúltera. O desejo dela é para o marido dela. Aí vem para Adão: Adão, você ouviu sua mulher? Você comeu da árvore que eu disse para não comer? Maldita é a terra por tua causa. Amaldiçoa a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás e comerás a erva do campo. Vocês notam que a terra passou a produzir espinhos e cardos depois da queda. Deus não tinha feito isso no início. A queda trouxe toda a maldição sobre a terra. A queda trouxe morte ao ser humano. Não havia morte. Presta atenção. E do suor do teu rosto comerás o teu pão, falando para o Adão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Duas convenções. Agora, aquilo determina o princípio do que Jesus disse. Não foi assim desde o princípio. Nós temos uma outra convenção agora. Notem, é uma convenção agora. Existe uma convenção para o produto e para o produto secundário, que é a mulher. Note, a queda trouxe dificuldade, morte para cada criatura da criação, fazendo uma diferença em toda a natureza. Agora, vamos reparar o que Jesus disse sobre do princípio não foi assim. Agora, não era assim desde... Agora, é após o princípio. Agora, há uma convenção dupla. Primeiro, era só uma convenção. Adão e Eva eram coiguais antes da queda. Adão e Eva eram coiguais, uma convenção só. Eles eram coiguais. Um homem, uma mulher. Agora, a mulher pecou. E o que ela fez? Aquilo lançou todos à morte. E Deus precisou fazer um conserto por aquilo. Um outro conserto. Aqui está Gênesis 3,16. Ele fez o outro conserto. Agora o mundo é para ser repovoado. Não pela criação original de Deus, como no começo. Não pela criação original, porém por desejo sexual. No início, poderia haver o crescimento, a repovoação, através da criação, da palavra falada. Mas quando o pecado entrou, foi a descoberta do sexo, então ali começou uma outra criação. É a criação, não a criação original. Agora é através do sexo. Agora isso toma conta do princípio. Não acha? Eu quero que vocês prestem atenção. Nós estamos lendo a mensagem do profeta. Isso daqui tem muita importância para nós. Muita importância. Isso daqui é uma revelação da Bíblia para você. No princípio, havia somente um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea.
Porém, quando ela atravessou aquela linha e trouxe esse pecado, agora o mundo é para ser repovoado novamente por sexo. Não por criação, mas por sexo. Veja onde está a mulher agora. Agora, porém, é deste jeito que o mundo é povoado hoje em dia, através da mulher. Por esta razão, Jesus precisou vir através da mulher, para trazê-lo de volta para seu começo original novamente, sem desejo sexual. Amém? Ele foi nascido da Virgem, porém, aleluia, virá um tempo quando não haverá mais sexo, porém Deus chamará seus filhos do pó da terra, de volta como eram no original. Não através de qualquer mulher, porém através da modulação do barro e as luzes cósmicas e o petróleo, ele criará novamente como ele criou Adão na primeira vez. Mas por causa da queda, a repovoação da terra é através do sexo. Jesus fez isso possível por Deus fazendo a si mesmo um homem e vindo ao mundo para que ele pudesse morrer através desta mulher. Agora, está testando o tempo pelo pecado. Agora você veja que após o princípio, alguma outra coisa foi introduzida. Presta atenção. Vamos recapitular um pedacinho de Eva. Antes do princípio, Eva e Adão eram coiguais. Adão não dominava sobre Eva. Eva pecou, caiu toda a raça humana. Então, ali Adão passou a dominar sobre ela. Ele te dominará. Deus fez outro pacto. Um pacto para o produto e outro para o subproduto, que é a mulher. Ele te governará. Agora não eram mais coiguais. Após o princípio, não eram mais coiguais. Lá no princípio eram, mas por causa da queda ter vindo através da mulher, então ele passou a dominar. Agora preste atenção, porque vai entrar algo mais pesado e a gente precisa ficar explicando isso para as pessoas. Agora, isto vai chocar você. Vocês estão cansados? Somente fiquem sentados quietos por mais um pouco. Daí, quando o concerto duplo foi feito por homem e mulher através do sexo, entre aspas, um outro concerto totalmente diferente, não o concerto original, porém um outro concerto, fecha aspas. Agora, o que é introduzido? Após o princípio, foi introduzido poligamia em tudo. Daí, após o princípio, poligamia foi introduzida tanto no homem como nos animais. Após o princípio. Após a queda. Agora, Deus, secundariamente, estabelece uma natureza nova, outra vez através do sexo. Deus criou o primeiro sem sexo. Vocês acreditam naquilo? Agora, é um outro concerto com a natureza. Ele estabelece numa outra ordem através do sexo. Segundo concerto, um macho, muitas fêmeas. Isto é a poligamia, que foi após o princípio. Agora, presta atenção, porque eu não cheguei em Jesus ainda. Começamos antes do princípio, certo? Após o princípio, e vamos chegar até Jesus. Aí Jesus vai mostrar essas coisas. Por isso tinha poligamia até ali, até Cristo chegar. Poligamia em tudo. Agora é um outro concerto. Ele estabelece numa outra ordem através do sexo. Segundo concerto, um macho, muitas fêmeas. O primeiro concerto, um macho, uma fêmea. Esse outro concerto, depois que veio através do sexo, é um macho e muitas fêmeas.
Você vai ver na Bíblia, você vai ver um Abraão, você vai ver um Jacó, e daqui a pouco. Um corso e um harém de corsas, ou corsas, isto é certo? Um touro, um rebanho inteiro de vacas. Um galo, um quintal cheio de galinhas. Isto é certo? Um Davi, segundo o seu próprio coração, com 500 esposas. Com 100 crianças nascidas a ele em um só ano, de mulheres diferentes. Um homem segundo o próprio coração de Deus. Um Salomão com 1000 esposas. Porém, note agora, não foi assim no princípio. Porém, agora é após o princípio. A mulher tem feito isto. Então ela torna a ser o que ela é agora. Viu? Notaram isto? Agora o homem não toma estas coisas para poder ter mais mulheres. Que eu ainda não cheguei em Cristo, hein? Certo? Mas nós vamos chegar em Cristo. O que Cristo disse? Mas você tem que saber que por causa do pecado que a mulher cometeu, então veio o segundo pacto, que é poligamia, tanto nos animais como nos homens. Poligamia. Ali ele mostrou claramente. Antes não, era um e uma. Antes. Mas depois do pecado, depois da queda, era um macho e muitas fêmeas. É isso que acontece. Mas vamos prosseguindo aqui. Pode ficar quieto, isso daí é só para dar um despertado em alguns, né? Vai despertar alguém aí. Presta atenção. Davi, o rei, o qual representava Cristo, segura isso em sua mente. Davi representava Cristo. Vocês acreditam nisso? Cristo está sentado, vai sentar sobre o seu trono, e este Davi, um homem segundo o próprio coração de Deus, tinha 500 esposas. Veja o que quero dizer: Davi com suas 500 esposas, Salomão com suas 1000. E Salomão é o filho de Davi no natural, o qual representa Jesus Cristo, o filho de Davi no espiritual. Vocês estão acompanhando? Salomão era filho de Davi no natural, e ele tinha 1000 esposas. Ele representa Cristo, filho de Davi, no espiritual, porque aí é um Cristo com milhões de membros. Entende? Vai entender, isso é no espiritual. Porém, aquilo é vida sexual, a vida de Davi e de Salomão. Natural. Isto será vida espiritual, a de Cristo no milênio. Vida espiritual criada. Foi deste mesmo jeito no princípio, porém agora não nesta vida em que vivemos agora. Nós estamos após o princípio. Notem, você sabe que dá vontade de falar muita coisa, mas eu tenho que segurar, porque senão... Não deixe de notar isto agora. Toma nota disto e leve-o aos vossos corações. Porém, nenhuma daquelas mulheres poderiam ter sequer um outro marido. Davi tinha 500, mas ela só podia ter contato com Davi. Salomão tinha 1000, mas aquelas 1000 só podia ter contato com Salomão, com mais nenhum outro. Ele é a criação original, não ela. Nenhuma daquelas mulheres podia ter outro marido. Porém, aquele marido podia ter 1000 esposas. Isto é, assim diz o Senhor. Isto é a Bíblia. Amém? Agora eu quero já cortar logo o espírito, porque talvez alguém escuta e diz: eu escutei o Osmar pregar e que o homem pode ter um monte de mulher. Oh, rapaz, eu escutei pregando isso. Então, você não escutou foi nada. Você está mentindo. Eu estou dizendo que após o princípio foi introduzido poligamia em tudo. Antes do princípio, não.
Era um macho e uma fêmea. Após o princípio, aí é poligamia. Tanto nos animais, como também no homem. A poligamia. Ele te dominará. Interessante. Ela causou todo o choro, todo o apito de ambulância. Foi a mulher que causou isso aí. Lá no princípio. Mas foi o Adão. A Bíblia diz que foi a Eva. Você vai em 1 Timóteo 2, diz assim, e Adão não pecou, e sim Eva caiu em transgressão. Não foi Adão. Adão pecou porque ele aceitou a mulher pervertida em casa. Ela tinha tido contato com a serpente e ele aceitou ela em casa. É como você sabe que a sua mulher tem contato com outro homem e recebe ela em casa, a perdoa. Oh, meu Deus do céu. Mas para você viver bem, talvez você faz isso. Adão pecou por isso. Porque ele recebeu a mulher tocada. E foi por isso que ele pecou. Agora ela não. Ela voluntariamente, porque ela estava feita de livre-arbítrio, tal qual Adão, ela foi e ouviu a serpente. Que não tem uma coisa mais fácil para cair do que uma mulher. E não tem uma coisa mais fácil para derrubar um homem do que uma mulher. Está aqui em casamento e divórcio. Ela tanto é mais fácil para cair como para derrubar. E o homem precisa estar alerta nisso daí. Por isso, cada um tem a sua esposa. E ao invés de estar abrasando, diz Paulo, case-se. Se o solteiro vê que a vida dele é abrasar, então case-se, larga de abrasar. Case-se. Vamos prosseguir mais um pouquinho? Eu pensei que eu ia 1 hora até aqui, mas foi meia hora só. Eu estou lendo. Agora, olhei e fui até o começo. Tomei o meu tempo. E tenho mostrado a vocês como aconteceu lá no princípio, como Jesus falou. Agora vocês estão vendo tudo claramente? Eles podiam ter tantas quantas. Oh, você diz, aquilo era somente para Israel. Olha, um profeta, Deus mostra para ele tudo. Não era só Israel. Talvez você diz, não, aquilo era só para Israel. Escute então aqui. Foi mesmo? Quando Abraão levou Sara lá na terra dos filisteus, havia um rei lá chamado Abimeleque, faraó. Sara tinha 100 anos de idade, bem aí. Porém ela tinha sido transformada em uma jovem e era linda outra vez. Vocês sabiam disso? Amém? Esta mensagem está bem. E Faraó a queria como esposa. Vocês lembram de minha mensagem sobre isto? Faraó queria tomar Sara para ser sua esposa. Talvez já tinha um harém delas. Porém, ele não podia tomá-la se ela era casada com Abraão. Ele não podia tomá-la. E ele não tinha nada com Israel. Ele era lá um faraó, Abimeleque, faraó. Entende? Então Abraão disse a Sara, diga que você sou teu irmão, porque ele irá matar-me para que ele possa ter você. A gente fica pensando que Sara estava com 90 anos. E o rei só dormia com mocinhas novinhas. Agora Sara chegou lá, Abimeleque olhou nela. O que ela é sua, Abraão? Ela é minha irmã. Você é irmã dele mesmo? Sim, sou irmã dele. Moça, ela estava com 90 anos, tinha se transformada. Tinha se transformado, senão Abimeleque não estaria namorando dela. Uma velha de 90 anos? Mas nunca. O povo esquece de ver essas coisas na Bíblia. Agora, o que era aquilo? Transformação. Transformação. Você tem que ir aplicando isso para você, que nós vamos sendo transformados de uma tal maneira, que o mundo olha para nós e vê que nós fomos rejuvenescidos. Que nós não somos aqueles manquebas mais não. O mundo está para ver isso outra vez. Porque haverá uma transformação, como foi com Abraão, haverá uma transformação desta verdadeira igreja dos últimos dias. Ela será mudada destes corpos vis que tem ao corpo incorruptível. E isso chamará atenção. Na última hora da igreja na terra.
quando vê Sara nessa condição. Porém, então, por que ele irá matar-me para que ele possa ter você? Porque ele não expulsou Abraão para fora de seu país e depois tomou sua esposa. Ele não podia fazer aquilo. Não era apenas uma lei com crentes, porém era uma lei para todos os povos na criação, pecador ou santo. Você, homem, é responsável por estas ações, pecador ou não, é responsável por suas ações, por seu desequilíbrio mental e levar a outras jovens desequilibradas atrás de você. Você é responsável por isso. Hoje. Mas naquele tempo você vai notar que era uma lei tanto para o crente como para o incrédulo. A lei da poligamia, por causa do pecado que a mulher introduziu no mundo. Aí havia um rei pagão. Quantos conhecem essa história como verdadeira? Está na Bíblia, Gênesis, lá pelo capítulo 16. Se não me engano, vocês notem que Faraó a teria tomado para ser sua esposa. Me parece que é capítulo 20, viu? Ele preparou-se para ter a nova garota hebraica, Abimeleque. Mandou preparar a mocinha lá, que era Sara, com 90 anos. E ele disse, este é meu. Ela disse, aquele é meu irmão. Ele disse, aquela é minha irmã. E Faraó disse, então, hei de tomá-la como minha esposa, porque ela não tem marido. Se ela não tem marido, para ele, como rei, mesmo pagão, podia ter mais uma esposa. Vocês poderiam imaginar um homem fazendo uma coisa como esta? Porém, ele fez. Abraão fazendo aquilo. Dizendo, ela é minha irmã, ela é a esposa dele. Na verdade, ela é irmã por parte de pai. Ela era filha do mesmo pai de Abraão e não da mesma mãe. E daí, aquela noite, enquanto ele dormia, o rei Abimeleque, o Senhor apareceu a ele num sonho e disse, Faraó, você é a mesma coisa que um homem morto. Ó Deus, visitando o pagão lá também. Ele estava protegendo aquela linhagem de sangue hebraica. Aí vejam, Deus estava protegendo aquela linhagem. Ele disse, você é igual a um homem morto. Você tem a esposa de um outro homem com a qual você está prestes a se casar. Ele disse, Senhor, tu conheces a integridade do meu coração. Disse, ela não falou a mim que aquele era o seu irmão? Ele não disse para mim mesmo, aquela é minha irmã? Ele disse, eu conheço a integridade do teu coração, e por essa razão eu não permiti que tu pecasses contra mim. Isto é certo? Disse, devolve a esposa dele, porque aquele homem é meu profeta. E se você leva de volta a esposa dele, deixa-o orar por você, não seu sacerdote. Porém, se ele não orar por você, sua nação inteira está perdida. Abrão tinha apostatado, e Deus ainda falou para o rei Abimeleque, vai lá para ele orar para você, porque eu só escuto a oração dele, não do seu sacerdote, do meu profeta. Ele fracassou, mas ele é meu. Você fracassa, mas você é de Deus. Você vai notar isso. Se você fracassa, mas é de Deus, você conserta. Você conserta. Você vai pagar o preço do seu fracasso. Mas você é de Deus. Ele não te perde. Ele diz, eu não perco nenhum. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é muito bom. Aí está. Amém. Aí está a graça maravilhosa. Tua nação inteira está perdida. Aquela é a esposa daquele homem e ele é o meu profeta. Amém. Aquilo é assim diz o Senhor. Aquilo é a Escritura. Mas se alguém está me ouvindo, que está vivendo com alguém há algum tempo, eu queria que você ouvisse toda a mensagem. Se você tiver algum problema, depois você vem, fale comigo. Não se lance a perder. Diz, eu não tenho conserto mais. A única mensagem que tem conserto
para o mundo de hoje sobre casamento e divórcio é a mensagem do Elias. Não tem mais ninguém. Não tem denominação que tenha autoridade para fazer isso. Você tem que entender que esta mensagem o irmão Branham recebeu do Senhor, diretamente de Deus, numa coluna de fogo. Eu creio, ela é verdade, ela está em concordância com toda a Bíblia. Vamos deixar para o final alguma coisa aqui. Tem hora que dá vontade de adiantar muito, né? Agora nós descobrimos que a morte foi causada. A morte é causada por pecado da mulher, que veio através da mulher e não pelo homem. Pelo jeito dela viver sua vida, é através dela vem a morte. Seu meio de vida, seu meio de dar vida é morte. Quantos sabem disso? Jó 14. Se vocês querem anotar a escritura, eu tenho. Se você indaga isto, eu tenho a escritura anotada aqui para cada coisa desse assunto. Vocês querem ler em Jó 14 agora? Diz: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Isso é certo? Sai como a flor e se seca, e assim em diante. Vê? Cada homem que é nascido de uma mulher é nascido em morte, logo que ele vem. Porém, quando ele é nascido na criação de Deus, ele não pode morrer. É isso que nós temos que entender, o novo nascimento. Porque nós nascemos do sexo e precisa desse novo pacto de Deus também que foi introduzido na raça de Deus. No povo de Deus, na igreja de Deus, foi introduzido um novo nascimento. Um nasceu pelo sexo, você dura até quando Cristo vier. Mas dentro desse período que você ouve a palavra, você precisa nascer de novo. Nascer de novo é nascer do Espírito. Nascer de novo é mudança de natureza. É Deus entrar em você. E esta natureza agora sua é Deus. É Deus quem te governa, não é você mais. É Deus quem te governa. Já não vivo eu mais, diz Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Mais um pedacinho aqui. Estas coisas são boas demais. Ele é dado, ele é daquela outra árvore que existia no jardim do Éden, Cristo. A vida eterna veio através da árvore. Oh, você diz, ela era uma árvore? Claro, foi ele quem disse isto: não comerás desta árvore. Deus disse lá em Gênesis: não comerás desta árvore. Ora, a mulher é uma árvore. Ela é uma árvore frutífera. Você é o fruto da sua mãe, a fruta do ventre é você. Isso é certo. E daí o fruto da árvore da vida que estava no jardim do Éden é Cristo. Através da mulher veio a morte. Através do homem na criação original veio a vida. Ser nascido de uma mulher é morte. Ser nascido de Cristo é vida. Pegaram a ideia? Aí é onde agora vocês verão onde as deusas saíram, não é? E depois o homem faz de uma mulher uma deusa. Primeiro Adão e depois Eva tipificou o segundo Adão e a Eva. Que assim como tem o primeiro Adão e a primeira Eva, tipifica o segundo Adão, Cristo, e a segunda Eva, a igreja. Veja a multiplicação. Agora a multiplicação de Adão e Eva era através do sexo para encher a terra. Se você ler Gênesis 1, 26 em diante, você vai entender que Deus disse para Adão: crescei e multiplicai. Era só Adão. Crescei e multiplicai. É porque era a criação original. Poderia multiplicar através da palavra. É criação original. E ali não houve a multiplicação. Ela falhou e ele foi atrás dela. Então não houve. Aí começou a vir através do sexo para encher a terra. Porém não era assim desde o princípio. Deus somente fez um macho e uma fêmea, como ele fez suas outras criaturas. Viu? Legal. Justamente como a igreja. Agora vamos, em vista destas verdades vindicadas de Deus, procurar mais adiante. Se vocês desejarem fazer assim, está bem. Agora talvez isto machuque um pouco, até que cheguemos ao fundo.
ao fundo de tudo isto. Eu somente vou mostrar-lhes a verdade disto tudo. Nenhum pastor, estou lendo aqui, Casamento e Divórcio, parágrafo, página 44. Nenhum pastor pode casar-se com uma viúva. Tem escritura aqui. Você sabia disso? Vocês querem ler isso? Está bem? Você procura em Levíticos 21:7, Ezequiel 44:22. Isto irá mostrar-lhes que os pastores, clero, não podiam casar com uma mulher que tinha sido tocada por homem. Isto é um tipo da noiva virgem de Jesus Cristo, porque eles lidavam com o fogo de Deus, os sacerdotes, os filhos de Arão. Não temos tempo para ler tudo disto e sair lá pelo meio-dia. Ainda temos 20 minutos. E era aqueles filhos de Arão que lidavam com o fogo de Deus. Então, eles não podiam casar com uma mulher que tinha sido tocada por um outro homem. O Deus inalterável disse assim: eles não podiam casar com uma outra mulher, entre aspas, e uma mulher que tinha sido tocada por um homem, fecha aspas. Mostrando um tipo aqui. Se vocês querem reparar nisto, que a igreja do Deus vivo é pura. A palavra de Deus não adulterada, e não uma denominação que tem sido tocada por homem. Tudo está em ti. Pô, reparem, vamos ler isso aqui. Quero apresentar isto a vocês. Mateus 5. Jesus falou aqui de algo que é realmente de importância vital. Queremos ver isso. Mateus 5. Eu escrevi no meu... Eu risquei fora algumas coisas que eu ia falar somente para o homem. Então tive que passar por alguns apertos falando perante as nossas irmãs. Porém, eu quero sair daqui antes. Agora, irmã, eu quero colocá-la no lugar aonde a palavra de Deus prometeu a vocês. E então você vê daí. Você fica também naquele lugar. Mateus 5,32. Quero que vocês reparem aqui, que suportem esta ideia de um e muitos. Mateus 30. Eu penso que Mateus 5, 32, 31, para começar, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Entre aspas, Jesus falando, ele falou desde o princípio. Agora repare, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Viu? Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Por quê? Porque ela irá casar-se outra vez. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Veja, ela tem um marido vivo, então nenhum homem pode casar-se com ela. Não faz mal o que ela faz e quem ela é. Ela tem um marido vivo. Não há coisa nenhuma para sustentá-la, para fazer assim de jeito nenhum. Porém, não é assim para ele. Ela não pode, mas não é assim para ele. Porque é ela, não ele. Pegaram isso? Você precisa deixar a palavra andar em coesão, viu? Nada que diz que ele não pode, porém ela não pode. Viu? Porque é ela e não ele. Isto é exatamente o que a Bíblia diz. Porque foi ela. Não há nada citado que o impede de casar-se de novo. Porém, há contra ela. Por quê? Então, deixa eu parar um pouquinho aqui, que eu já estou no finalzinho. Mas tem que aprender, irmãos e irmãs que já são casados. E depois vocês tentam entrar num segundo matrimônio. Vocês ouviram a mensagem do profeta e ainda casar errado. Depois tenta entrar num segundo matrimônio. Você não pode fazer isso. Você deve agora levar essa mulher até o fim. A menos
que ela seja infiel a você. A menos que ela seja infiel a você. Aí você tem direito de casar-se. Mas fora disso você não tem direito de casar. E depois as mulheres se tornam tão insubmissas. Se elas estudassem mais as mensagens e a Bíblia Sagrada, elas seriam as ovelhas do lar, o marido seria a ovelha também dela. E não pode. Mas seria uma ovelha vivendo com ovelha. Ela saberia a posição dela de mulher. Ela respeitaria o marido. Veria as decisões desse marido. Se está de acordo com a palavra de Deus, ela não pode mexer. Mas a maioria das vezes fazem tudo o contrário. E esse espírito de insubmissão da nossa era é porque a mulher tem direito. O profeta diz, desde que foi dado o direito do voto para a mulher, ela passou a governar o homem. Ela começou a ser insubmissa e hoje ela tem autoridade acima do homem. Não pela Bíblia, mas pela denominação e pela lei. Ela continua tendo. Mas pela Bíblia Sagrada, Deus a julgará. Nenhuma mulher dominante em casa, dominadora do marido, nenhuma mulher dessa irá no rapto. Deixa eu ser mais pesado, porque não tem jeito de ser diferente. Você não vai enganar esse povo a vida inteira. Nenhum homem que não sabe tratar a sua mulher como esposa, como a parte fraca, como aquela que é para você amar, abraçar, beijar e não chutar. Se você não faz desse jeito, também não tem lugar no rapto para um mau marido. Não há lugar no céu para um mau marido, nem para uma má esposa. Tem que estar de acordo com a Bíblia. Irmãs, vocês podem, mas pastor, eu não aguento essas coisas da Bíblia. Bom, isso é entre você e Deus. Entre você e Deus. Porque para a mulher da era que vivemos, sempre o marido está errado. E se ele quiser que o lar permaneça, é melhor ele calar a boca em casa. Senão ele vai ter que largar dela. Infelizmente está assim. Porque elas são umas matracas. Elas não calam a boca. Não são todas, não. Mas essas mocinhas que estão preparando para casar também já preparam. E os rapazinhos também. E depois, eles não sabem amar como deve amar. Que gente ruim. Que geração você? Estava ouvindo o profeta, depois tem que ver que mensagem essa está passando no rádio do profeta. Antes, o profeta dizendo, quanto mais prego, pior elas ficam. Quanto mais prego, pior elas ficam. Se o profeta fazia isso, coitadinho do Osmar, cala a boca, Osmar. O profeta pregava e elas pior ficavam. Então o Osmar agora vai consertar. Eu vou consertar. Vocês querem ver? Vou apanhar. Consertar. Não, ninguém conserta não, filho. Ninguém conserta não. Isso daí é bíblico. Se ela não for convertida, se o Espírito Santo não batizar essas irmãs, elas nunca serão esposas. Nunca serão esposas. E se o Espírito Santo não batizar esses homens, eles sempre serão patrões. E nunca marido. Que o marido é um amante da mulher. E elas viverão só rejeitando seus maridos. Você fica sabendo, mulher, que Deus do Velho Testamento, quando a mulher do rei rejeitou deitar com ele, ele arrumou uma outra. É dentro da Bíblia. Isto é mal, é uma má vida, é um mau caráter. Chegar a esse ponto, se não for por uma grave enfermidade, que o marido também vai entender. Grave enfermidade. Mas a maioria não é grave enfermidade, é grave frieza. E por isso não vão bem os lares. Enquanto as mulheres que não têm Deus, elas estão com o espírito oposto. O marido só não está bom. Você vê como que é o demônio trabalhando? As que não têm Deus, então, elas são demais. As que têm Deus
são de menos. Nunca chegue no lugar certo. Vai na Bíblia. Não precisa pensar de mim, não. Porque eu já estou velho também. Não precisa pensar de mim, não. Vai na Bíblia. Eu me ponho em defesa da Bíblia Sagrada, que é o correto. E que as irmãs deveriam entender isto. A igreja deveria entender. Se muita coisa não vai bem dentro do lar, você pode chamar esse casal e conversar com eles para ver se não está tendo problema nisso aí, se já não faz anos que está com problema. E depois o marido vai embora e ela começa a chorar. Ah, meu marido me deixou. Chorando para quê? Antes, enquanto ele estava com você, ele falava para mim que... Então, por que você está chorando? Porque você queria um patrão em casa? Alguém que só tratasse? Alguém que só desse um vestidinho? Sapatinho? E depois você fica quietinho. Cala a boca. Agora, eu sei que vocês não têm esse espírito, mas esse espírito ronda a igreja, porque está no mundo. Ronda a igreja, ronda os casais, está destruindo as famílias. Senhor, ajuda este povo com a orientação do Espírito Santo. O que eu não consigo, Pai, eu sou muito rude, mas eu estou lendo também uma mensagem que o Senhor tratou de uma forma que só o Senhor pode tratar. Mas assim mesmo, Pai, eu posso ler isso daqui que não entendem, não. Acho que daqui a pouquinho eu estarei recebendo as mesmas reclamações, ouvindo os mesmos problemas, porque elas não aprendem. O seu profeta diz que é assim. As filhas de Deus não podia ser assim. São as outras, mas as filhas de Deus, os filhos de Deus, não pode ser assim. Você tem que aprender. Aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade, diz a Bíblia. Porque são mulherinhas carregadas de pecado. E vocês não são, vocês são filhos de Deus. Por que são desse jeito? Por que agem assim? Deus, sela esta palavra em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel. Amém. Amém.